Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Inovadores, o programa onde tratamos inovação e empreendedorismo em Portugal. Hoje vamos mergulhar no mundo das finanças pessoais e descobrir como a tecnologia pode ajudar-nos a poupar de forma inteligente. Vamos conhecer a SuperSave, uma aplicação móvel que facilita a comparação de preços em supermercados portugueses. E para nos guiar nesta jornada, temos o prazer de receber João Veloso, CEO e cofundador da SuperSave. João, bem-vindo aqui ao nosso programa, é um prazer ter-te aqui. Olá, Diogo, muito obrigado. É sempre bom passar do ouvinte a participante. O meu nome, como disse, é João Veloso, eu sou o cofundador da SuperSave. Trata-se de uma aplicação que permite comprar preços de supermercado e muito mais, como por exemplo fazer listas inteligentes e no final do dia ajudar as pessoas a gerirem as suas finanças pessoais e poupar nesta altura de crise. Ainda não chegamos à crise. Então, qual foi o problema que vocês detectaram e a solução que vocês tentaram aqui criar? Como é que foi? Explica-nos lá. Nós lançámos durante o pico da pandemia e era uma altura onde toda a gente estava em casa e quando qualquer pessoa que abrisse o noticiário, a primeira coisa que se falava era inflação. Inflação. E no momento nós pesquisámos, existe alguma forma ou alguma aplicação que já está a oferecer os preços de supermercado e não havia. E para além uma das coisas que a pandemia trouxe também muito bem foi digitalização. Ou seja, muitos mais dados passaram a estar disponíveis online e, portanto, era a altura indicada para nós capitalizarmos e também ajudarmos as pessoas a poupar. Então, quais são as principais funcionalidades que se encontra na vossa aplicação? As principais funcionalidades que nós temos é a pesquisa por nome, marca ou até inclusivamente código de barras. De resto, a funcionalidade mais usada da nossa aplicação. Nós fizemos estudos onde 1/3 dos nossos utilizadores usam a aplicação no supermercado. Ou seja, é muito comum vermos pessoas no supermercado a lerem códigos de barra e comparar se é uma promoção a séria e se é justa. Ou seja, as pessoas utilizam a aplicação, apontam com a câmara do telemóvel para o código de barras do produto, do pacote de leite ou o que seja, e conseguem perceber qual é o preço daquele produto, quer naquela loja, quer nas outras lojas que existem dentro da vossa aplicação. Sim, exatamente. Nós atualmente fornecemos preços de comparação no Pingo Doce, no Continente, Auchan e Continente. Separadamente também oferecemos os produtos do Mercadona, no entanto não no termo de comparação, visto ser uma marca que só existe no Mercadona, mas o nosso utilizador consegue ter uma ideia geral. Sim, porque na realidade o Mercadona tem produtos de marca ligeiramente diferentes do que têm os outros produtos, os outros hipermercados portugueses, certo? Sim, correto, tem a sua marca própria que é exclusiva, muito. Certo. E aí não daria para fazer comparação. Vocês têm noção já de quantos utilizadores têm? Sim, nós já ultrapassámos o 500 000 de downloads e isso é algo que nos orgulha muito. E vocês conseguem ter uma noção da divisão entre homens e mulheres? Como é que isso se divide? Sim, tipicamente, e segundo o Google Analytics, estamos a falar de 70-30, ou seja, 70% do nosso público-alvo são mulheres e 30% são homens. E há bocadinho disseste que há muita gente a pesquisar pelo código de barras, mas aquilo também dava para fazer pesquisas ou pelo tipo de produto, ou seja, se eu quiser um leite, aquilo aparecia-me uma série de leites. Que mais tipo de pesquisas é que as pessoas procuram mais? Tens uma noção? Sim, tenho uma noção. Isto também é algo que tem variado muito, mas tipicamente papel higiênico, produtos de higiene pessoal, ou seja, higiene feminina e também masculina, depois também comida para animal e azeite. É um dos top. Uma das coisas que vocês têm a possibilidade é criar uma lista de compras. Como é que é a funcionalidade da lista de compras? Muito bem. Essa é uma funcionalidade onde o utilizador, após escolher os produtos que está interessados, nós fazemos uma estimativa do preço total para cada supermercado e mostrando ao utilizador de forma a ele tomar a melhor decisão para o seu bolso e se às vezes as deslocações compensam a poupança, que também é algo que estamos muito conscientes. Quando é que vocês criaram esta startup? Nós criamos esta startup em 2022. E que métricas é que vocês utilizam para medir aqui o sucesso da aplicação? Porque muitas vezes as pessoas entram e saem. Que métricas é que vocês utilizam? Sim, as métricas que nós utilizamos, isto também tem variado ao longo do tempo. Quando nós lançámos a primeira métrica era obviamente o número de downloads para verificar se havia interesse na aplicação. Obviamente depois de passarmos a meta dos 100 mil deixou de fazer sentido porque obviamente havia interesse. Atualmente é o tempo que a pessoa passa na aplicação, que é cerca de
8 minutos e também o churn, ou seja, as pessoas que desinstalam a aplicação versus as pessoas que instalam a aplicação. E qual é o vosso modelo de negócio aqui no meio disto tudo? O nosso modelo de negócio baseia-se em mostrar anúncios, ou seja, nós somos uma AdTech company. Ok, portanto vocês basicamente têm publicidade dentro da vossa aplicação. Sim, exatamente. Nós mostramos um pequeno anúncio no fundo da nossa aplicação e geramos revenue a partir daí. Em termos de concorrência, existem outras aplicações a nível mundial similares a esta. Como é que vocês se diferenciam das outras aplicações? Nós temos vindo muito a diferenciar também, primeiramente, através da pesquisa, porque é um tópico complexo e muito contextual e nós personalizamos isso. E depois também as próprias promoções que nós mostramos aos nossos utilizadores, ou seja, nós queremos que à medida que a pessoa vai pesquisando, nós vamos percebendo os interesses deles e vamos sugerindo promoções para ajudar na autodescoberta. E como é que vocês vão atualizando os preços? Aquilo é uma base diária? Como é que funciona a atualização dos preços? Os preços são atualizados diariamente, muito parecido ao que o Google faz, ou seja, nós visitamos os supermercados online e recolhemos o preço e guardamos em base de dados para serem exibidos. Mas isso é feito de um modo automático? Sim, é feito de um modo automático, correto. Muito similar ao do Google também. Vocês já receberam algum tipo de investimento? Como é que foi o vosso crescimento? Nós já recebemos através de apoios da União Europeia e de fundos. E prevêem, estão à procura de investimento ou vão continuar nesse modelo de mais ou menos bootstrapping, ou seja, com investimento próprio? Vamos continuar no modelo de bootstrapping. Estamos atualmente a lançar umas funcionalidades para nos destacarmos mais no mercado português, mas o futuro é sem dúvida a expansão e internacionalização. Prevêem entrar nos outros países quando, então? 2026. Atualmente estamos a fechar uma parceria com a Amazon, porque, visto que nós já temos as listas de compras, o futuro para nós passa pelo delivery. E estamos neste momento a conversar com a Amazon em como tornar isto possível. E é por isso é que também a internacionalização ainda não é algo que nos temos a focar. Porque queremos primeiro testar este pilar em Portugal, já recebemos feedback de pessoas que têm interesse e depois de termos isso, avançamos para a internacionalização. Portanto, o próximo passo então será o delivery, será? É isso que me estás a dizer? Vamos ainda fazer testes, ainda não temos bem a certeza, mas gostaríamos que fosse. Olha, João, muito obrigado por teres vindo aqui aos Inovadores. Eu e o João Veloso vamos continuar a conversar e tanto este programa de rádio como o resto da conversa ficarão disponíveis na RTP Play e nas diversas plataformas de podcast. Subscrevam para receber um aviso sempre que sair um novo episódio. E se quiserem acompanhar mais histórias inovadoras de sucesso, subscrevam qualquer um destes canais. Muito obrigado a todos. Eu regresso no próximo episódio. Então, João, agora só aqui na segunda parte, o que é que levou, ou qual foi a tua motivação pessoal para criar esta aplicação? A minha motivação pessoal é mesmo o impacto que eu posso ter nas pessoas e na sociedade. É uma das razões pela qual eu sou mobile developer, porque é algo que existe, toda a gente tem um telemóvel, está presente e nós estamos lá imenso tempo. Eu sempre gostei de estar em qualquer sítio e uma pessoa abrir uma aplicação e pensar, não, está a usar código feito por mim, estou a ter impacto, é um bocadinho a pessoa está a despender tempo naquilo, é algo que eu criei, dá-me muita alegria e, como mencionei, na parte, quando nós lançámos a altura da inflação não havia mesmo oferta nenhuma e, portanto, nós quisemos mesmo ter eu quis mesmo ter esse impacto na vida das pessoas. Há bocadinho mencionaste as cadeias onde já estás inserido, algumas portuguesas, agora a Mercadona, que é a nova. Tu já estás inserido também, ou tens previsão de ter as cadeias, o Aldi e o Lidl, que serão se calhar também outras famosas, que serão as cadeias alemãs também ter no vosso portfólio, ou não? Sim, exato. Com exceção do Lidl, que é um caso muito particular, e nem sei a conta ao número de e-mails e reviews que já recebi a pedirem-me o Lidl. Assim, o problema do Lidl é que não tem presença online. E visto que nós estamos a aglomerar todos os preços online, não nos é possível. Numa fase inicial da app ainda deixámos aos utilizadores submeter alertas de preços para tentar mostrar algum tipo de resultado, mas os utilizadores não demonstraram grande
adesão para ajudar, nomeadamente era um sistema parecido ao do Waze, mas simplesmente não funcionou e acabámos por descontinuar. E no caso do Audi? No caso do Audi, estamos a integrar e irá sair muito em breve. Como é que vocês, tu já te disseste que fazem aqui uma gestão ou um acompanhamento online dos preços, vocês ligam-se a estas lojas como? Da mesma forma que a Google, ou seja, nós fazemos um crawling, já fizemos um processo de descoberta de onde é que estão os produtos e a partir daí temos uma espécie de robôs que visitam os sites e verificam se existe alguma diferença no preço, se existe alguma promoção e se houver atualiza na nossa base de dados central. Algumas lojas destas grandes cadeias, eles têm lojas grandes e lojas mais pequenas. E as lojas mais pequenas não têm todos os produtos que as lojas grandes têm, não é? A vossa base de dados e a vossa listagem consegue detectar essa diferença ou como vai a uma base de dados única do continente ou de uma marca destas, não consegue detectar se depois dentro da loja se tem um produto ou não? Correto. Isso também é um dos problemas também que tivemos de resolver. Nesse caso nós não fazemos distinção, até porque há um caso mais particular do que esse, que é Portugal também tem as ilhas e também tem IVAs diferentes e também ofertas diferentes. Portanto, a distinção que nós fazemos é ao nível de onde é que o cliente nos está a ceder, se é em Portugal continental ou se é nas ilhas, e de facto há distinção no preço. Em termos de disponibilidade não fazemos. Ok, portanto, o preço que me aparece depende do sítio onde eu estou, então, é isso? Correto. Em Portugal continental será todo o mesmo, independentemente se tem um supermercado mais pequeno ou maior perto. Algumas cadeias têm produtos de marcas diferentes, não é? E nesse caso aí não é possível fazer comparação de preços. Mas em termos de quantidade, muitas vezes eles têm quantidades diferentes, ou seja, faz conta, eu vou comprar uma manteiga e numa marca tem 500 gramas do pacote e outra tem 400 gramas, faz de conta. E os preços são diferentes. Existe a possibilidade de eu fazer a comparação preço por quilograma e não preço pelo pacote? Sim. Quando a pessoa está a pesquisar, isso é uma das comparações que nós fazemos, porque também foi algo que reparámos, que às vezes, ok, está mais barato, mas também estou a levar menos quantidade proporcional a outra. E também acreditamos também no futuro a forma de poupar vai ser em comprar em grande quantidade. Em vários artigos isso já é o caso e não acreditamos que isso será o futuro para a poupança. Eu vi também que vocês tinham lá uma lista de compras, não era? E que eu deduzo que essa lista de compras dava para partilhar com outras pessoas, isso é correto? É correto, sim. Foi uma funcionalidade pedida por um dos nossos cofundadores, que ele usava e que ele contava que estava com a sua namorada do outro lado do hipermercado e queriam ter uma espécie de Google Docs em real time. Também foi uma funcionalidade assim muito interessante. Mas o grande intuito da lista de compras no futuro é mesmo o delivery e a entrega em casa de produtos que compensem. E essa lista de compras, eu preciso na lista de compras eu meto o produto exato, ou seja, eu quero o pacote de leite, vamos outra vez ao pacote de leite, vou ao pacote de leite X e ao pacote de leite que eu tenho, eu posso pedir um pacote de leite sem lactose meio gordo, faz conta? Existem duas formas atualmente. A primeira é pesquisar por um produto específico e a mais recente que nós lançámos há cerca de uma semana é mesmo a pessoa pesquisar o que quer e a nossa inteligência artificial escolher dentro dos produtos que nós temos abordados aqueles que fazem mais sentido. E ele consegue perceber os meus hábitos de consumo depois? Sim, isso também é algo que temos andado muito a investir na aplicação, que é tentar mostrar e optimizar a aplicação para as necessidades e para o que o utilizador pesquisa. Porque na primeira versão nós simplesmente escolhemos aleatoriamente artigos para mostrar ao nosso utilizador de promoções, mas acaba por fazer perder tempo. Por exemplo, se o nosso utilizador for uma mulher, não faz sentido estar a mostrar gel de barba ou gel para o cabelo de homem. Há que haver mais personalização e é uma tendência um bocadinho também muito na indústria de qualquer aplicação de retalho. Algumas marcas
consideram-se produtos premium. E então o objetivo deles não é tanto o preço, é mais a qualidade do produto. Há a possibilidade, quando eu estou a fazer pesquisas, não estar a olhar tanto para o preço e estar mais a olhar para a qualidade do produto? Como é que isso é Sim, possível fazer? sim, correto. Quando nós lançámos a aplicação, o meu target picture da pessoa que ia usar a aplicação era: quero poupar ao máximo, vou fazer o preço a ordenar por ordem ascendente. Com o tempo e com o feedback dos utilizadores, nós percebemos que este poderá ser o principal caso, mas não é de longe o único. A nossa aplicação também é muito usada, não só para comparar preços, mas também para fazer a descoberta de novos produtos. Produtos que têm um impacto ambiental, também a informação que nós mostramos, um impacto ambiental melhor para o ambiente, produtos com baixo teor de açúcar e não têm certo tipo de substâncias, até mesmo a autodescoberta de produtos. Também já tive utilizadores que vieram e que achavam que certas marcas não vendiam os produtos que eles procuravam, mas apareciam na nossa aplicação e eles acabavam por encontrá-los também nas prateleiras. Também é um caso muito interessante. Portanto, existem utilizadores que só querem mesmo poupar preços, mas também há muita autodescoberta e a procura por alternativas aos seus hábitos. Tens exemplos que possas partilhar de utilizadores que conseguiram aqui grandes mais-valias utilizando a vossa aplicação? Sim, o facto de nós já termos este 500 000 significa também muita responsabilidade. Ou seja, há mínimo detalhe que a aplicação tem algum problema, eu no dia a seguir vou logo receber reviews negativas, vou logo receber e-mails a perguntar o que se passa. Ou seja, Esse é o problema quando estamos online, rapidamente temos bad reviews logo no momento a seguir, certo? sim, especialmente quando existe tanta gente a usar a nossa aplicação. E aí isto também puxa também pelos nossos standards de querer sempre entregar a melhor funcionalidade ao utilizador. Tu há bocadinho falaste que tiveste investimentos no início, investimentos de fundos europeus. Que tipo de investimentos foram esses? Porque eu vi no vosso site que vocês tinham vários logos de entidades europeias que apoiavam, que fazem tipicamente apoios. Como é que isso foi? Correto. Também um bocadinho contextualizar. Eu, quando lancei a aplicação, não tinha a certeza se ia ter utilizadores e de que forma é que os ia ter. A estratégia que eu adotei na altura foi pesquisar no Google um template já pré-feito, uma aplicação de supermercado, e usar esse template. E simplesmente fiz a parte de obter os preços. Essa aplicação muito rudimentar na altura chamava essa base de dados e mostrava os preços. Portanto, eu fiz isto, comecei num sábado, domingo à noite lancei a aplicação e decidi contactar um jornalista a dizer: lancei isto. Na altura era só para Android, também não tínhamos iOS porque o processo da iOS era mais demorado e eu queria ter feedback antecipadamente. Nós lançámos e comecei logo a notar que era um grande sucesso, derivado dos pessoais verem notícia, mas também irem pesquisar pela própria aplicação. Mas em termos de apoios, como é que foram depois esses apoios? Depois disto nós continuámos a crescer e a ter mais utilizadores e chegou a um ponto de temos de abrir a empresa porque nós queremos ter revenue e para isso temos que ter uma empresa. E foi aí que entrei em contacto com o EIT, o Institute of European and Technology. Trata-se de uma venture capital que apoia startups dentro da União Europeia e é um corpo da União Europeia. Na altura assinei um SAFE, que é um Secure Agreement of Future Equity, onde eu comprometia-me, quando abrir a empresa, lhes dar 5% da mesma. E eles, em torno, na altura, davam-me dinheiro para abrir a empresa, comprometiam-se a capitalizar a empresa quando ela existisse e dar-me todo o tipo de apoio logístico que eu precisasse, em termos de advogados, contabilistas. E para mim foi mesmo muito importante, até mais do que a parte do dinheiro, porque o meu background é engenharia informática e eu não fazia a mínima ideia como abrir uma empresa, como é que era gerir. Eu inclusive até me lembro de estar com a advogada ela a explicar-me o que era que eu tinha que ter no contrato social, e eu estar no Google a pesquisar o que é um contrato social de uma empresa. Certo.
Isso é daquele tipo de informações que ninguém explica na Faculdade de Engenharia, certo? Pois, acho que mesmo na escola nunca ninguém me explicou. E isto aqui também foi um processo muito enriquecedor, porque ao início eu comecei a fazer engenharia informática, era algo que me sentia confortável, mas também foi com o tempo passando mais para a gestão. E o background que eu tinha aí era zero e precisava de apoio. E na altura eles apoiaram bastante. Mas também tens mais outros, portanto, has de ter recebido mais apoios, é isso? Sim. Dentro de o EIT também existe outro programa que é o New European Brauhaus, que foi iniciado pela Ursula von der Leyen. E era um bocadinho para apoiar a inclusividade, a transparência e a acessibilidade. E os valores que eles defendem e queriam incluir alinhavam-se perfeitamente com o que a SuperSafe representa, e foi a partir daí nós também desenvolvemos. Tanto que a internacionalização foram feitos estudos, mas estes estudos foram encarregados por este programa. E agora vocês estão a pensar numa segunda internacionalização. Tu, ao fim e ao cabo, não trabalhas só na SuperSafe, tens uma vida pessoal e profissional lateral, trabalhas numa marca de automóveis europeia, na área de mobile também. Como é que tu consegues lidar e gerir aqui estas duas vertentes? Isso é uma excelente pergunta. E por acaso foi algo que eu e os meus cofundadores antevimos e fizemos um bocadinho um pacto de tudo o que nós fizermos tem de estar automatizado, porque nenhum dos cofundadores tem disponibilidade 24 horas, ou seja, se houver algum problema com algo e estiver em baixo, nenhum de nós pode comprometer a apagar o fogo, por assim dizer, no momento. Então foi sempre haver redundância e haver também automatização em tudo o que nós fazemos. E nós não lançamos uma funcionalidade onde isto não exista. E foi algo que sempre nos acompanhou. Muito bem, olha, eu em termos de perguntas estamos fechados. Agora tenho aqui umas perguntas tipo teasers que te queria fazer e que nós depois aproveitamos para as redes sociais. Primeira pergunta, quem é a pessoa que mais te inspira? A pessoa que mais me inspira é Herbert Crump. Se calhar não estou a dizer bem o nome dele, mas de qualquer forma é o fundador da IKEA. Derivado da sua história, porque ele conseguia converter adversidades em sucessos. E é muito a IKEA que nós temos hoje. O primeiro problema que ele teve era que o envio dos produtos era caro. A solução foi montar desmontado, porque os armazéns também eram caros e então conseguia meter mais espaço. Mais produto dentro do mesmo espaço. Correto. Outro problema que ele teve foi ele também não tinha dinheiro para grandes showrooms no centro da cidade. Então decidiu abrir maiores centros e mostrar apenas pequenas, uma peça, de forma a conseguir ter lá os clientes. E por isso é que o IKEA nunca é no centro de uma cidade, é sempre afastado. E até mesmo o que é como ter os clientes lá e através das curvas. Sim, que o processo nos obriga a andar a passear pela loja inteira, não é? Correto. Isso foi tudo adverso da concorrência. Tanto que a concorrência dizia, nós cortamos uma cabeça e aparecem duas. Um bocadinho como a mitologia grega. Muito bem. E quando é que percebeste que a SuperSafe ia ter sucesso? Eu percebi que a SuperSafe ia ter sucesso depois da nossa primeira entrevista, derivado dos números que nós tivemos. A adesão e a procura pela aplicação foi mesmo extraordinária e apenas aumentou a partir daí. À medida que nós íamos dando mais entrevistas, a procura ia aumentando e os números cresceram muito. A partir dos 100 mil tive a certeza, ao fim do primeiro ano tinha 500 mil, portanto é um caso de sucesso. É um caso de sucesso, muito bem. A pior experiência que já tiveste com um cliente? Neste caso seria com o utilizador. Pois, isso é algo que eu acho que nunca vou esquecer. Também tínhamos tido um convite para estar numa entrevista em prime time para cerca de 1 milhão de pessoas. Tipicamente as estatísticas que nós fazemos é 10% vai instalar a app no momento e depois cerca de outros 10% nos dias. E nós tínhamos feito uma estimativa de qual é que era o workload, por assim dizer, que estávamos à espera. No entanto, mesmo com essa estimativa, simplesmente não tínhamos os recursos ou estávamos limitados na altura onde nós estávamos hospedados e os servidores simplesmente foram abaixo. Eu lembro-me de
nós temos analíticas em real time e estar a ver que chegámos aos 160 mil utilizadores simultâneos. E a vossa estrutura tecnológica não estava preparada para tantos utilizadores? Não era a nossa estrutura. Nós estávamos alojados, não tinha estrutura para isso, portanto não havia mesmo nada que nós pudemos ter feito, mas a consequência foi a chuva de mais reviews. Eu tive que desligar o meu telemóvel porque eu estava a cada segundo a receber 5, 6. Eu nunca vi tantas notificações no meu telemóvel. Entretanto, nós passados 24 horas conseguimos migrar a infraestrutura e conseguimos recuperar, mas eu fiquei sem telemóvel porque eu até acredito que o meu telefone ia arrebentar com a quantidade de notificações de reviews que eu estava a receber. Entretanto, também falei com o jornalista, ele também estava a acompanhar isso e disse: não te preocupes, que eu, quando falei do Banco de Portugal, ele também foi abaixo. Ajudou um bocadinho, mas... Foste vítima do teu próprio sucesso, na realidade. Quarta pergunta: qual foi a pior asneira que já cometeste ao longo da tua carreira? Acredito que tinha sido esta. Nós fizemos a estimativa, indexámos do que era esperado, mas não fizemos propriamente um teste, ou seja, foi assim muito teórico. Se fosse hoje, se calhar tínhamos simulado o tráfego que estávamos à espera, tínhamos detectado a falha mais cedo e teríamos conseguido precaver. No final do dia, passado este tempo todo, já recuperámos, porque nós ficámos com 2.0 de média e agora já estamos nos 4.5. Mas ficou a lição, mais do que tudo. Não ficou a má reputação e não ficou o mal visto nos utilizadores, mas ficou a lição. Isso é muito importante. E onde é que fez agora a Super Save daqui a 5 anos? 5 anos eu vejo em vários vertentes. A primeira é no delivery, que é entrega em grandes quantidades e poupança, que é o futuro um bocadinho que eu acredito no retalho. E na segunda vertente, internacionalização. Existem mercados muito apelativos e de sucesso que nós estamos a ter em Portugal, faz sentido a expansão. E a terceira, que é algo que também temos estado a lançar, a inteligência artificial. Isso é algo que eu atualmente não gosto muito na aplicação, que é muito reativa. Eu queria ser um bocadinho o TikTok dos preços, que é a pessoa abre a aplicação e a aplicação já sabe o que é que a pessoa quer pesquisar, o que é que a pessoa quer, onde é que a pessoa quer, e a pessoa ainda não se quer escrever nada. Ok, portanto, basicamente queres que a tua inteligência artificial na tua aplicação tenha uma ligação quase de 1 para 1 com o utilizador e conheça melhor o utilizador do que ele próprio. Exatamente, é mesmo isso, essa personalização que é o futuro de qualquer app hoje em dia. Claro. E tu falaste aí agora sobre a entrega, sobre o delivery. Tu vais, o vosso objetivo, portanto, será não só o utilizador individual, portanto particular, mas também cafés, restaurantes ou empresas. A ideia será essa? Não tanto, até porque para cafés e restaurantes já existem mesmo marcas próprias que já dão essa possibilidade e dão essa exclusividade aos restaurantes e hotéis e também tratam da entrega, que o nosso objetivo é mesmo o cliente final, e alguns exemplos que nós sabemos que irão ser casos de sucesso há de ser comprar fraldas, comprar artigos de animais, higiene pessoal. São artigos que não têm data de validade, alguns não têm, outros é tão alta que a pessoa simplesmente vai consumir antes, e é aqui mesmo que está o nosso futuro. João, olha, terminamos o nosso podcast. Muito obrigado por teres vindo aqui. Eu espero muito sucesso para vocês na vossa jornada e na poupança de preços para todos os portugueses, está bem? Muito obrigado também pelo convite e espero ter mais um utilizador. É verdade, já sou utilizador, confirmo. Para quem nos está a ouvir também, muito obrigado também. Sigam-nos nas redes sociais e nas plataformas de podcast. Espero que esta conversa com o João Veloso da SuperSafe possa servir de inspiração para todos os que nos ouvem. Acompanhem mais histórias de inovadores ao subscreverem o nosso canal na RTP Play ou nas diversas plataformas de podcast. Muito obrigado a todos. Vemo-nos no próximo episódio.